Quando uma história chega ao fim, que lições nós podemos aprender? Em 1 Samuel, no capítulo 31, que é o último capítulo, nós vamos ver assim um desfecho trágico da vida de Saul e dos seus filhos. E como o plano de Deus continua, mesmo em meio à derrota do seu povo. Vamos continuar com a nossa leitura diária para a gente poder descobrir as lições profundas e transformadoras que Deus deixou para nos alcançar nesse século? Bora? Então vamos lá. É pequenininho esse capítulo. Nesse meio tempo, os filisteus começaram a batalha contra Israel e os israelitas fugiram deles e muitos foram mortos no monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul por todos os lados e mataram seus filhos, Jonatã, Abinadab e Malquizua. O combate agravou-se cada vez mais contra Saul. Os que atiravam flechas com arco viram onde Saul estava. Eles o alcançaram e o atingiram. Então Saul disse ao seu escudeiro: tire a sua espada e atravesse-me, antes que esses filisteus adoradores de deuses falsos me prendam e me torturem. Porém, o seu moço teve medo de matá-lo. Então Saul tomou sua própria espada, atirou-se sobre a ponta da lâmina e esta atravessou o seu corpo. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também ele se atirou sobre sua espada e morreu ao lado do rei. Dessa maneira, Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele mesmo dia. Que tragédia, meu Deus! Quando os israelitas que estavam do outro lado do vale e além do Jordão souberam que seus companheiros tinham fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades, e os filisteus vieram morar nelas. No dia seguinte, quando os filisteus saíram para saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e dos seus 3 filhos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e tiraram as armas que ele possuía, e mandaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para anunciar a notícia nos templos, das suas imagens e ao povo da sua terra. As armas de Saul foram colocadas no templo de Asterote, e o corpo de Saul foi amarrado ao muro de Bet-sean. Eu estive lá em Bet-sean. Mas quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus tinham feito com Saul, os guerreiros mais corajosos dessa cidade viajaram a noite inteira até Bet-sean. Desceram do muro os corpos de Saul e de seus filhos e os trouxeram a Jabes, onde foram queimados. Depois sepultaram seus restos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Gente, aqui tem uma parte interessante, que muita gente fala que os judeus não cremam os corpos, né? E aqui ficou bem claro que os corpos deles, de Saul, dos seus filhos e dos outros, foram queimados. Bom, esse capítulo 31, a gente viu que marca um trágico fim dos filhos de Saul e dele, no Monte Gilboa. E aí Israel é derrotado. Jonatã, Abinadab, Malquizu, esqueci o nome do outro, foram mortos. E aí, ferido e temendo ser capturado, Raul tira a própria vida, seguido pelo seu escudeiro. E aí os filisteus, em triunfo, mutilaram os corpos e exibiram lá pendurados em Bet-sean, no muro. E aí, demonstrando lealdade e gratidão, os homens de Jabes de Gileade foram lá, resgataram os corpos e deram um enterro digno, né? Marcando o fim de uma era e de uma nova etapa nos planos de Deus para Israel. E aí, que lições a gente pode assim extrair desse capítulo para a gente poder aplicar na nossa vida? A primeira lição que eu vejo aqui
é que a morte de Saul e dos seus filhos foi assim um cumprimento da profecia de Samuel, que nós vimos em capítulos anteriores. E em consequência aos anos de desobediência de Saul e o afastamento de Deus, isso nos ensina que a falta de obediência traz graves consequências. Não apenas para a gente não, tá? Mas também para aqueles que estão ao nosso redor. Foi o que nós vimos com os filhos e outros, né? Olha aí a situação de Saul. Saul começou o reinado dele com um grande potencial. No entanto, a trajetória dele foi marcada por orgulho, desobediência, inveja, resultando em um legado, assim, trágico. Isso nos desafia a refletir sobre que tipo de legado a gente está construindo na nossa vida. Já parou para pensar? Nós vimos também que os homens de Jabes de Gileade mostraram gratidão e lealdade, mesmo após a morte de Saul, porque eles recordaram como Saul havia ajudado eles no passado, né? Então esse ato nos mostra o poder da gente ter o relacionamento e como as nossas ações podem ter impacto duradouro na vida dos outros, dos nossos amigos. Quando eles precisam da gente, a gente precisa estar do lado deles, né? E a última lição que eu vejo aqui é que, embora a morte de Saul seja trágica, ela também faz parte do plano de Deus para estabelecer Davi, porque é um homem segundo o coração de Deus. E ele vai ser o rei. Isso nos mostra que Deus é soberano, mesmo nas derrotas e mesmo nas tragédias. Se você conseguiu enxergar uma outra lição, eu te desafio a escrever aqui embaixo nos comentários essa outra lição para ampliar a nossa visão. Que perguntas nós podemos fazer para refletir? Que tipo de legado você deseja deixar para o mundo? Será que as suas escolhas, as suas atitudes estão alinhadas com esse legado? Como é que você está tendo gratidão nos seus relacionamentos, mesmo com aqueles que falharam com você? Será que você tem respeitado ou você tem tido apenas remorso, sem mudança em relação a Deus? Ai, Pai, vem, Senhor, vem. Vamos orar agora, nesse momento? Obrigada, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Como é bom aprender com o Senhor cada capítulo. Estamos fechando o primeiro livro de Samuel, onde nós vimos as consequências da desobediência ao Senhor, o legado de Saul, o impacto das suas escolhas erradas. Enquanto do outro lado, nós estamos vendo a tua soberania, Pai. Ai, Deus, mesmo em tempo de tragédia, o Senhor é leal. E mais uma vez o profeta Isaías vem com um versículo perfeito. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor dessa terra. Mas se resistirem e forem rebeldes, serão devorados pela espada. Confiram isso aqui na sua Bíblia. Eu não sei exatamente o versículo, mas dá um Google aí. Ai, Pai, obrigada. Nós te entregamos o segundo livro de Samuel que nós vamos começar amanhã, Pai. E nós te amamos e agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. É isso aí, gente. Amanhã tem mais. E está começando o verão no Hemisfério Sul, junto com o novo livro de Samuel. Tchau, fui.